noite. Vamos tentar falar hoje de uma experiência de aerofilatelia um pouco diferente. Vamos falar do primeiro voo do Graf Zeppelin à América do Sul, consequentemente ao Brasil. Primeiramente, o nosso agradecimento à SPP, na pessoa do seu presidente, Braz Martins Neto, ao Igor Crispim, que dá toda a infraestrutura para o nosso SPP Connect, e as nossas entidades que patrocinam todos os eventos. A FEBRAF a nível nacional, a FIAF a nível de América e a FIP a nível mundial. E agradecer a todos os frequentadores, porque o que importa aqui é um trabalho em equipe. Eu acho que isso que fortalece a SPP, fortalece a filatelia e que nos faz grande. Acho que esse é o nosso futuro. E aproveitamos essa época de pandemia exatamente para conseguir trazer algo de novo e esperamos que essa experiência do SPP Connect ela continue depois que a SPP física estiver reaberta. Iniciamos a nossa história com o conde Ferdinand von Zeppelin. Ele é um alemão, nascido na antiga Prússia. Ele nasceu em 1838 e idealizou o dirigível de casco rígido, ou seja, o mais leve que o ar, de casco rígido. Ele veio a falecer em 1917, mas ele criou a empresa Luftgau Zeppelin, e isso, a partir dos anos 1900, começou a operacionalizar os dirigíveis. Esses dirigíveis foram muito importantes, especialmente nos primeiros anos do século passado, e na Primeira Guerra Mundial, os dirigíveis eles foram utilizados como uma arma militar muito importante da Alemanha, pela capacidade que eles tinham de carregar bombas e pela longa distância que eles conseguiam percorrer sem reabastecimento. Obviamente, eles eram muito vulneráveis a ataques, mas eles fizeram muitos bombardeiros à Inglaterra com sucesso durante a Primeira Guerra Mundial. A nossa história ela vai começar com o Graf Zeppelin o 127. Ele foi o segundo Zeppelin que foi construído no pós-guerra. O primeiro, o LZ-126, ele foi cedido aos Estados Unidos como obrigação decorrente da guerra, ainda como as multas e as obrigações que a Alemanha estava devendo em decorrência do Tratado de Versalhes. Mas o Graf Zeppelin, quando ele foi construído em 1927, ele era o maior dirigível do mundo. Na época, ele tinha uma tripulação com 40 tripulantes, uma capacidade para 20 passageiros. As dimensões estão colocadas aqui ao lado. E, especialmente, dizer que esse Zeppelin era uma maravilha da aviação. Ele fez, em 1928, ele fez um voo aos Estados Unidos, e em 1929, ele teve a ousadia de fazer uma volta ao mundo através do dirigível. Ele saiu da Alemanha, atravessou toda a Sibéria, foi até o Japão, Tóquio, do Japão atravessou o Pacífico, foi até os Estados Unidos, atravessou os Estados Unidos, depois, atravessando o Atlântico, voltou à Alemanha. Essa volta ao mundo teve marcas postais e foi um evento efetivamente muito grande em termos de aeronavegação. E isso possibilitou a outras ousadias da equipe do Zeppelin. Eles começaram a pensar em algo mais regular. E aí, de estabelecer rotas comerciais propriamente ditas. Foi aí que pensaram efetivamente o que tinham que fazer. Mas só para dizer, o Zeppelin,
Aqui estão algumas fotos internas dele, da cabine, acima à esquerda, a cabine de pilotagem. Abaixo tem a sala de jantar, tem uma sala, aqui os beliches. E só por curiosidade, vou dizer uma experiência pessoal minha. No ano de 1975, eu estava na sede da Associação Filatélica, aqui de Santa Catarina, e bem ao lado do nosso clube aqui, tem um cinema. E nesse cinema estava passando um filme chamado Dirigível Hindenburg. E um ex-presidente do nosso clube era Félix Schmigel, isso no ano de 1975, ele convidou alguns dos garotos que estavam lá naquela sessão do sábado para ir no cinema, e ele pagou o ingresso do cinema para a gente ver esse filme do Dirigível Hindenburg. E, por coincidência, ele tinha voado no Zeppelin, num dos voos do Zeppelin nos anos 30. Então, durante a sessão do cinema, ele relatava como que era e os erros que tinham dentro do filme. Por exemplo, o piano não era daquela forma, era um piano de alumínio, tal, mas não era daquela forma como está retratado no filme. As acomodações, e aí diversos detalhes do interior do dirigível. Ele comentou durante a sessão do cinema que era diferente do que era retratado no cinema. E, pelo que falava, era muito mais luxuoso do que foi retratado. Isso, para mim, foi uma experiência muito marcante. Imagina, desde 1975, então eu sou fascinado pelos dirigíveis e sempre procuro encontrar material a respeito disso. Bom, a empresa Zeppelin, então, no ano de 1930, resolveu estabelecer rotas permanentes de voo. E a primeira tentativa que eles fizeram, o primeiro esboço que eles fizeram, que acabou dando muito sucesso, era a rota entre a Alemanha e América do Sul. Era essa a intenção original, houve muita propaganda. Vocês estão vendo aqui no lado esquerdo um cartaz dizendo vá até a América do Sul em 3 dias. Ou seja, para a época, foi um avanço extremamente importante. Nós estamos falando de 1930. Em 1930, a aviação ainda era muito incipiente, não havia o transporte de passageiros como a gente conhece hoje, e, basicamente, o transporte que existia entre Brasil e Europa era através de navios. E conseguir fazer um voo vir da Europa para cá em 3 dias é algo espetacular. Bom, paralelamente, também começaram a ter muitas propagandas. Aqui do lado direito tem uma propaganda que foi publicada em jornais norte-americanos, em Nova York, sobre a venda específica de selos, inclusive ali colocando selos americanos e selos estrangeiros para o Graf Zeppelin. Então, essa propaganda é muito importante, isso dizer a repercussão que deu esse voo para a América do Sul e depois para os Estados Unidos. Porque eles resolveram fazer o primeiro voo, como era um voo experimental, a rota inicial saía da Alemanha, passava pela Espanha, vinha para o Brasil, do Brasil ia para os Estados Unidos e dos Estados Unidos voltaria para a Alemanha. Essa era a proposta inicial, que chamou esse voo triangular, foi o único voo existente com essa característica. Todos os outros voos do Zeppelin, ele acabou fazendo 64 voos ao Brasil, desse voo pioneiro, foi o único que houve essa rota Alemanha, Brasil, Estados Unidos, Alemanha. Todos os outros eram Alemanha, Brasil, exceto 2, que no final de 1935 e 36, que por condições climáticas eles não chegaram até a Alemanha, foram só até a África e depois retornaram. Mas isso foi um incidente no percurso. Mas houveram 64 voos. Estão mostrando aqui da preparação que os filatelistas tiveram. Essa aí é a oficina dos Correios, na Alemanha, preparando o material
que ia ser circulado nesse primeiro voo do Zeppelin. Essa foto é muito interessante, porque é para mostrar como que era a organização e o sistema de distribuição interno do correio na Alemanha. Bom, para o primeiro voo, na Alemanha saíram essa série com 2 selos, com a inscrição aí de Sul-América de Fart. O desenho é o mesmo desenho da emissão anterior de 1928, que era aqui, o desenho é absolutamente idêntico. A série anterior tinha 3 exemplares, o 2, 3 e 4 marcos. Só que a diferença é que esse tinha essa inscrição específica que era para o voo sul-americano. O carimbo da parte superior, que é o carimbo onde aparece ali o Zeppelin sobre o Corcovado, no Rio de Janeiro, que é específico, ele é colocado, é o voo de confirmação, é o carimbo de confirmação, e normalmente na cor vermelha. E o carimbo de baixo, estão observando, esse é o carimbo que era utilizado quando tinha um voo de conexão. Ou seja, como todos já sabiam que ia ter o voo partindo da Alemanha, diversos países europeus ou asiáticos mandavam a correspondência até a Alemanha e da Alemanha era embarcada no Zeppelin para vir em direção ao Brasil ou Estados Unidos. E aí esse era o carimbo de conexão. Significava que a correspondência chegou até a Alemanha para ser reendereçada ao Brasil. Observando como curiosidade, vamos já se observa aqui na parte central exatamente o carimbo que aparece o Rio de Janeiro com o Zeppelin na cor vermelha e por curiosidade esse envelope escrito em português. Ele foi postado na Alemanha, esse bilhete postal foi postado na Alemanha. Se observa aqui o selo de 2 marcos, que é o primeiro porte para cartões na Alemanha, e escrito em português. Aproveitando-se da esplêndida oportunidade do primeiro voo direto do dirigível Graf Zeppelin da Alemanha ao seu país, enviamos nossos distintos amigos no belo Brasil as nossas cordiais saudações. Então, essa é uma publicidade muito interessante, e há o carimbo de chegada no Rio de Janeiro. Essa é uma correspondência que é dirigida aos Estados Unidos. Então, ela saiu da Alemanha com porte de 10 marcos, endereçada a New Jersey, Estados Unidos, registrada. Ela vem até o Brasil. O trajeto saiu da Alemanha ela passava pela Espanha, vinha para o Brasil em Recife, de Recife ao Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro retornava a Recife e de Recife ia até os Estados Unidos. Então, essa correspondência, ela fez essa perna interna aqui dentro do Brasil. Essa é uma correspondência muito peculiar, porque ela é dirigida a São Paulo, e eu desconheço a razão pela qual ela baixou em Recife, porque pela lógica ela deveria ter baixado no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ela ir para São Paulo. Ela desceu em Recife, acabou indo para Bahia, porque é o voo normal, que é o voo interno que estavam fazendo por avião dentro do Brasil. E aí, desse voo foi da Bahia, e da Bahia que acabou indo para São Paulo. Então, bastante peculiar. Essa rota não é uma rota comum para dentro das correspondências, não tem muita lógica esse formato de voo. Na Espanha, volta aqui. Agora me perdi aqui.
acabou borrando aqui a imagem, mas é o seguinte, a primeira perna da viagem do Zeppelin era para passar por Barcelona, depois eles acabaram mudando e acabaram indo até Sevilha. Então, a primeira perna, ele saiu da Alemanha e acabou parando em Sevilha, na Espanha. A Espanha não teve selo específico, mas utilizava esse carimbo, que aqui ficou borrado, mas eu já vou mostrar a seguir. Vocês podem observar que na parte central, que é o carimbo específico, é a primeira viagem de Graf Zeppelin, ele está colocado de lado, né? Sudamérica, Sevilha, 1930. Normalmente utilizando na cor vermelha. Essa correspondência tem 24 pesetas de porte, que é exatamente para... ela saiu de Sevilha, ela veio ao Brasil, foi aos Estados Unidos e depois retornou para Sevilha. Ou seja, ela fez todo um circuito conforme está mostrando no carimbo. Esse carimbo em formato quadrado, que tem o mapa todo da viagem, esse carimbo ele foi colocado nos Estados Unidos. Esse cartão, curiosamente, é dirigido a Nova York, ele foi postado na Alemanha e se desconhece a razão pela qual essa mala postal ela não deveria ter saído do Zeppelin, porque ela ficaria dentro do Zeppelin, viria até o Brasil, do Brasil Estados Unidos, e dos Estados Unidos entraria pelo correio normal americano. Só que ela desceu em Sevilha. Vocês podem observar no verso do cartão que tem uma publicidade sobre azeite de oliva, tá? Tem um carimbo, eles chamam carimbos parlantes, esse carimbo parlante com essa publicidade. Então, se tornou um cartão muito interessante por essa passagem dentro do correio espanhol. Bom, no Brasil, foi encomendada essa série de selos, são bastante conhecidas. Tem uma tiragem de 11.950, por exemplo, para o verde, que é de R$ 5.000, 11.880 para o vermelho, que é R$ 10.000, e 5.865 para o R$ 20.000 azul, em folhas de 25 selos, com picotagem 14 por 14,25. Eles foram impressos na Alemanha, em Reichsdruckerei, que é a impressora do Reich, na Alemanha, vieram para o Brasil e aqui eram comercializados esses selos nos escritórios do Sindicato Condor, que era uma empresa de aviação alemã que estava aqui no Brasil. Aqui no Brasil era utilizado esse carimbo, tá? Específico para esse primeiro voo, 28 de maio de 1930, aqui com Recife, e a outro absolutamente idêntico, somente com a inscrição Rio de Janeiro. São os dois carimbos que eram utilizados aqui no Brasil. Então, Correio Aéreo Graf Zeppelin, Brasil, Estados Unidos, Europa, Sindicato Recife, nesse caso. Essa é uma prova que eventualmente aparece em leilões. Volta e meia aparece aqui em leilões. É muito inexplicável essa prova, porque os selos, na verdade, eles foram impressos nos Estados Unidos. E essa é uma prova supostamente feita aqui no Brasil, que evidentemente não serviu de base para o selo, mas frequentemente aparece nos nossos leilões. Acho que essa semana passada, ainda estava num desses leilões aí virtuais que a gente está vendo. E sai por um preço bastante elevado. Fritzey, Sim. me permite uma pergunta, se não existe chamar de prova,
É como os comerciantes estão chamando. Por isso que eu coloquei que era efetivamente suspeita. Porque se ela foi feita aqui no Brasil, tá, com um desenho completamente diferente, não foi utilizado como base para o selo, numa coleção temática, por exemplo, não poderia ser utilizada. Tá? Porque, Então, na verdade, ela não é nem um ensaio, né? Na realidade, ela foi não, um esboço de algo não emitido. exatamente. Tá bom, Tem toda a obrigado. razão. Bom, no Brasil, faltou o selo de 5 mil réis. E por essa falta do selo de 5 mil réis, acabou se criando na Paraíba, né? Hoje, cidade de João Pessoa, na época ainda se chamava Paraíba, um funcionário do Sindicato Condor, que era o gerente, era Carlos Sievert. Como faltava o selo de 5 mil réis, ele, por conta, pegou um carimbo e colocou essa marca de 5 em cima desse selo, supostamente em cima de 13 exemplares. Esse é o selo mais raro e mais caro que tem de Zeppelin de todo o mundo. São apenas 13, tá? Das quais 9 estão sobre cartas ou cartões e 4 em selos isolados. Para ter uma base, normalmente nos leilões tem saído, o selo isolado tem saído da base de $30 mil e sobre carta na faixa de $40 mil. Tá? Nos últimos leilões, basicamente os preços que têm saído em cima disso. Eu recomendaria que lessem essa revista aqui, Filatelia Brasileira. Tem um artigo muito bom do Fábio Flose, ele faz o relato de todos os 13 exemplares conhecidos, dos últimos leilões, os preços que alcançaram, é bastante interessante. Essa, vamos dizer assim, é a cereja do bolo de qualquer colecionador de Zeppelin e, por coincidência, desse primeiro voo. Eu vou chamar a atenção para essa correspondência. Pode fazer uma pergunta agora? Sim, pode. Esse carimbo 22 de maio de 30 Recife, porque eu tenho uma peça aqui com um carimbo 26 de maio de 30 em Recife. Isso Sim. Aí era chegando da Europa, é isso? Não. Esse é saindo? Não, também não. É que é o seguinte, eles estavam arrecadando as correspondências, esse carimbo era para... Quando estava... essa correspondência aí, por exemplo, dia 22 de maio, ela chegou em Recife para ser embarcada no Zeppelin. Então, já estava... O voo, na verdade, foi no dia 28. Mas okay. do dia 20 ao dia 28, há carimbos relatando. O voo efetivo foi no dia 28. Ok, estava montando a mala. Mas é perfeitamente normal. Por exemplo, dia 22, dia 24, dia 26, são datas normais que aparecem nos carimbos. Ele não se torna caro por causa disso. Eu só chamei a atenção essa reprodução que eu estou fazendo aqui, porque ela saiu no dia 22 de maio de João Pessoa, tá? Que fica mais ou menos 150 quilômetros ao norte de Recife, e ela chegou em Recife no próprio dia. Então, ela foi num avião do Sindicato Condor, então saiu no dia 22, chegou no dia 22. E ela foi, curiosamente, endereçada para uma pessoa da própria Paraíba, ou seja, ela foi até Recife e depois voltou para... Então, ela foi e voltou. Então, essa aí, particularmente, apesar de ter os 5 da Paraíba e valer muito essa carta, ela não chegou a voar no Zeppelin. Então, é um dos exemplares que não chegou a voar. Tá? Ele chegou a voar somente em aviões do Sindicato Condor. Ok? Ô, Fred, desculpa, ele sai da Paraíba e vai para Paraíba, por que ele tem que passar em Recife? Inexplicavelmente. Ele, na verdade, para poder voar para algum lugar. Voltou para Paraíba, né? Oi?
Não, Ele saiu da Paraíba no foi para o 22 de maio. Recife e voltou para a Paraíba. Ele volta para... Então, mas a pergunta é, desculpa, por que ele sai da Paraíba para voltar para Paraíba? É por o seguinte, saíram nove correspondências da Paraíba. Inclusive, esse cartão estava junto. Essa pessoa, esse Ernesto, que tá aqui, ele dirigiu, tem 3 cartões dirigidos para ele mesmo. Tá? Isso está no estudo do Flose. Um deles ele dirigiu de volta para a Paraíba. Os outros ele dirigiu para ele mesmo, então foi até a Alemanha e voltou com o posto restante. Tá? Mas esse particularmente, por isso que eu estou reproduzindo, porque como entrou dentro da mala, chegou em Recife, isso não há dúvida nenhuma, o carimbo é bem nítido que ele chegou em Recife, tá? E depois voltou para Paraíba, porque é endereçado para ele mesmo. Dá para ver o endereçamento da correspondência. Todos os 5 da Paraíba saíram da Paraíba, todos através do avião do Sindicato Condor. E o porte? Alguém estudou esse porte? Bom, porte relacionado ao primeiro voo são muito complicados. Normalmente, o porte de 5 mil réis estaria correto. Tecnicamente, estaria correto, porque era o porte que eles estavam utilizando. Tá? Então, essa, inclusive, é a justificativa para ter os 5 mil réis, ter os 5 em cima do... Eles não utilizaram o selo de 20 mil réis para colocar o porte de 5 mil, que era o porte básico que eles estavam utilizando. Não sei se conseguiu entender. Não, eu entendi. Eu estou perguntando, esse porte dos 5 é o porte Zeppelin, e o porte interno no Brasil? Não, foi utilizado o porte Zeppelin. Isso é uma carta de favor. Nitidamente foi... Sim, nitidamente. Entendi, é uma carta filatélica. É filatélica. Não deixa de ser raro, porque é um dos 9 existentes sobre carta. Mas é uma carta filatélica. Tá? Nitidamente, ela foi produzida. E essa aí é a prova de que ela efetivamente foi produzida filatelicamente. Bom, seguimos. Obrigado. Em outros pontos do Brasil, também começaram a faltar os selos de 5 mil e 10 mil réis. Tá? Aí, no Rio de Janeiro, fizeram essa outra sobrecarga, né, essa mais comum. Ela foi a gráfica Thomas e Paus, do Rio de Janeiro. Fizeram a tiragem de 4 mil exemplares dos 5 mil réis e 4.975 exemplares do 10 mil réis. Eles são catalogados e são bem mais raros do que os selos normais do Zeppelin. Utilizaram também, pela falta de selos, o selo base é o selo do Sindicato Condor, tá? que já existia, e para uso, só foi usado no Rio de Janeiro, Recife e Curitiba, essa sobrecarga, o 5 mil e o 10 mil réis, com a inscrição gráfica Zeppelin, também feitas nessa gráfica Thomas e Paus do Rio de Janeiro. Portanto, sobre carta, somente são considerados verdadeiras os que estão do Rio de Janeiro, Recife e Curitiba. E, como inicialmente o voo não era para ir aos Estados Unidos, era para ser um voo de ida e volta para a Europa, eles acabaram fazendo uma sobrecarga específica para o voo norte-americano. Aí, com uma tiragem de 7.950 do selo verde, de 5 mil réis, 7.950 do selo vermelho, de 10 mil réis, e 3.395 do 20 mil réis, com a inscrição gráfica Zeppelin, e onde estava inicialmente Europa, botaram a sobrecarga Estados Unidos. Essa é uma correspondência que saiu do Rio de Janeiro, tá? Para Nova York. Então, saiu no dia 24 de maio
do Rio de Janeiro, passou dia 28 de maio em Recife, dia 28 de maio, que é a pergunta antes que o César tinha feito, então, dia 28 de maio, ele partiu, partiu para os Estados Unidos. E tem o carimbo em azul, dá para ver bem em cima aqui do endereço, ali é o carimbo de chegada nos Estados Unidos. Essa é uma correspondência que já saiu diretamente saiu de Recife. Aí tem o selo de R$20 mil do Zeppelin, mais os R$300 da série Vovó, dirigida aos Estados Unidos. O sistema chegava em Lakehurst, em New Jersey, Estados Unidos, e de lá a mala postal entrava no sistema dos Correios norte-americanos, normal, e aí a distribuição interna, esse no caso Ohio, era feita pelo Correio norte-americano. Nós temos um envelope aqui dirigido a Bremen, na Alemanha, ou seja, ele saiu, mesmo voo, saindo dia 28 de maio de Recife. Ele, inicialmente, dia 24 de maio, saiu do Rio de Janeiro, com a série completa, obviamente um carimbo de favor, um envelope de favor, feito nitidamente por filatelista, com um porte aleatório, o porte não era o porte correto, tem um excesso de porte. Dia 28 de maio, embarcou em Recife e seguiu para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi colocado esse carimbo quadrado com um mapa contendo toda a rota. Outros países prepararam emissões postais. Nós temos aqui a Argentina. Essa primeira emissão da Argentina, ela foi impressa por Guilherme Kraft e companhia. Foi impresso, na verdade, a sobrecarga, porque era o selo aéreo da Argentina de 1929, e aí foi utilizado o selo foi carga, inicialmente a sobrecarga em azul, e aí com as tiragens que eu estou indicando dos 5 exemplares. Nesse mesmo ano, não se sabe a razão, mas emitiram também, acabou voltando aqui, fazendo só um parênteses sobre a história da Argentina, na verdade ficou fora de ordem aqui. Isso é uma reportagem que saiu no Diário da Noite, dia 26 de maio de 1930, relatando os 2 aviadores brasileiros, que é o Antônio Dias da Costa e o Tenente Fury, que eles que são os 2 reproduzidos aqui numa imagem da revista O Cruzeiro, 7 de junho de 1930. E o Diário da Noite está relatando as aventuras que esses 2 aviadores tiveram seguindo o Zeppelin pelos céus do Rio de Janeiro nessa primeira viagem. E aí eles fizeram uma série de fotografias que foram publicadas na imprensa. Então, todas as fotos que tem do Zeppelin voando no Rio de Janeiro em 1930 foi feito por essa dupla de aviadores brasileiros. Mostrando aqui, essa foto que eu escolhi aqui para reproduzir, eles têm mais de 200 fotografias, uma mais bonita que outra, mas essa aqui mostrando Copacabana. Tá? Bastante icônica essa foto. Bom, voltando à nossa sequência, a Argentina emitiu aí também a mesma, com 5 exemplares, só que aí com a sobrecarga em verde, também com as tiragens que eu estou indicando, todas pelo Guilherme Kraft e companhia. Para a Argentina foi muito importante esse serviço de voo do Zeppelin, porque a Sindicato Condor queria entrar no mercado argentino, e aí fez toda essa publicidade. Na Argentina era utilizado esse carimbo específico, também para o primeiro voo, só foi utilizado nesse voo. Então, o primeiro vuelo sul-americano, Zeppelin, não contém a indicação do país, mas esse foi colocado na Argentina.
Essa é uma correspondência que saiu da Argentina. Contém, vocês podem observar no lado esquerdo do envelope, consta ali esse carimbo do Zeppelin, o carimbo tradicional, que já havia mencionado antes, é colocado nos Estados Unidos, e a série de selos argentinos. Essa série de selos argentinos, de 2,82 pesos, é o porte normal para correspondências para o Brasil. Essa correspondência, coincidentemente, ela deveria ter sido voada no trecho entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro, deveria ter sido voada pelo Sindicato Condor. Mas o Sindicato Condor não permitiu, o Correio Argentino não permitiu que o Sindicato Condor fizesse esse voo, e aí o Correio francês, que é quem tinha a hegemonia do Correio argentino, acabou levando a correspondência até o Rio de Janeiro, e aí no Rio de Janeiro embarcou no Zeppelin e aí seguiu para a Europa. Essa é outra correspondência, também saída da Argentina, com a emissão da sobrecarga em azul, também bastante carregada, né, os carimbos. O carimbo bem no centro ele foi colocado nos Estados Unidos. No canto esquerdo tem o carimbo triangular argentino normal do voo. A Bolívia também acabou emitindo uma sobrecarga específica para essa emissão, utilizando os selos que estavam em vigor lá em 1930, os selos do Correio Aéreo Boliviano. A tiragem de 3.500 exemplares só para cada um. E, além dos selos anteriores, também foi gravado sobrecarga sobre esses outros selos de 1924, que tinham sido impressos inicialmente pela Perkins e Bacon. Tá? E essa agora com a emissão em três linhas, já com a indicação do dia 6 de maio de 1930, que era a saída do voo lá da Bolívia. Esses são os dois carimbos que a Bolívia utilizava, o quadrado superior, que é o primeiro correio aéreo Graf Zeppelin, e o inferior é um carimbo, tá? É Correios de Bolívia, tá? no serviço do Zeppelin. Parece que é manuscrito, mas não. São dois carimbos que eram utilizados nas correspondências da Bolívia. Nós já vamos ver em envelopes a seguir. Observamos esse carimbo que eu estava falando, ao serviço do Zeppelin. Essa correspondência ela ia pelo aerolóide boliviano até a cidade de Corumbá. Em Corumbá, ela era reembarcada aí pelo voo brasileiro, e aí ia até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, embarcava no Zeppelin, e daí fez a perna Rio de Janeiro, Recife, Estados Unidos. Esse outro também, aí com a parte inferior esquerda do envelope, tem o carimbo quadrado, que antes havia mencionado, e também utilizado na Bolívia, e fez o mesmo trajeto. Só que esse com uma diferença. Ele fez todo o trajeto até Corumbá, Rio de Janeiro embarcou no Zeppelin, foi até Recife, Estados Unidos foi até a Alemanha, da Alemanha foi reembarcado pela Lufthansa até a Inglaterra, ou seja, fez toda a perna da viagem.
O Paraguai utilizava esse carimbo, que é o primeiro voo de Zeppelin, então América do Sul, Norte América, Europa, em maio de 1930, República do Paraguai. Os envelopes do Paraguai não seguem um porte adequado, então normalmente não dá para confiar no porte que era utilizado pelo Correio Paraguaio. Em geral, essas correspondências do Paraguai deveriam ter, para envelopes, um porte de 2 pesos e 50, para registro mais 2 pesos, e para correspondência para a Europa, seria a cada 5 gramas mais 20 pesos. No caso, essa aqui tem um porte de 4,60, acabou voando até a Inglaterra com um porte muito inferior ao efetivamente devido, mas circulou por ter carimbo de chegada no verso. Essa também, essa acabou indo somente no trecho paraguaio, então do Paraguai veio até o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, Recife, e Recife foi até os Estados Unidos. O Uruguai tem um carimbo muito parecido com o carimbo que é utilizado pela Argentina, só que com a inscrição Uruguai no centro. As correspondências do Uruguai, elas saíam de Montevidéu, iam até Rio de Janeiro, pelo Sindicato Condor. No Rio de Janeiro, aí seguia para Recife, Estados Unidos, e dos Estados Unidos para a Alemanha. Foi o que aconteceu com essa correspondência saída do Uruguai, com um porte de 58 centavos. Essa é uma correspondência também do primeiro voo, um porte de 55 centavos, e dirigida para Viena. Essa é uma correspondência muito curiosa, porque ela saiu do Uruguai, dirigida aos Estados Unidos, só que, em vez de vir diretamente para o Brasil, ela foi de barco até Buenos Aires. Em Buenos Aires, dá para observar que ela recebeu 3 selos de argentinos. Tá? Esses 3 selos aí foi foi redirigida, então, pelo correio aéreo francês, de Buenos Aires até o Rio de Janeiro, e aí que embarcou no Zeppelin e foi até os Estados Unidos. Não é comum esse tipo de rota, porque vocês viram, os envelopes anteriores, poderia ter vindo diretamente de Montevidéu para o Brasil. Essa acabou indo para a Argentina, e da Argentina foi redirigida ao Brasil. Os Estados Unidos também emitiram selos específicos, com uma tiragem absurda, né? Falam até de 1 milhão de exemplares de cada selo, mas interessa, porque todos os selos que não foram vendidos em 1930, eles foram incinerados. Ou seja, interessa, então, para nós, em termos de filatelia, o que efetivamente entrou no mercado, que é os 93.336, do 65 centavos, que é o mais comum, que é o verde. São selos, efetivamente, são selos muito bonitos e feitos especificamente para esse voo. Diferentemente do caso brasileiro, esse é um ensaio norte-americano para o voo. Essa é uma prova, já que o Reinaldo Macedo estava falando, eu acho que é muito importante. Essa é uma prova do selo que não foi aproveitado nos Estados Unidos, mas foi feito pelo correio norte-americano. Também existe a venda, só que essa com um preço bem elevado nos últimos leilões. Nos Estados Unidos, são colocados
os nossos conhecidos, a gente já viu em vários envelopes, esses 2 carimbos. Todos eles são colocados nos Estados Unidos. Do lado esquerdo tem o voo completo, ou seja, o voo que saiu da Alemanha, passou pela Espanha, chegou a Recife, Rio de Janeiro, voltou aos Estados Unidos, e o outro também é colocado somente na perna de volta. Continua sendo o primeiro voo, mas só entre Nova Jersey e Sevilha, Alemanha. Então, a última perna da viagem. Os 2 carimbos são colocados nos Estados Unidos. Por coincidência, tem uma cidade chamada São Petersburgo, ela fica na Flórida, e essa cidade ela foi sobrevoada pelo Zeppelin. E aí eles lançaram esse carimbo, isso aparece muito, é um item bastante procurado, mas na verdade é um souvenir, porque esse carimbo ele efetivamente nunca chegou a voar pelo Zeppelin. Tá? Ele é colecionado por quem tem esse material, mas nessa cidade o Zeppelin simplesmente a sobrevoou, ou seja, não foi utilizado. É considerado como um carimbo comemorativo do Zeppelin sobrevoando a cidade de São Petersburgo, na Flórida. Esse é um inteiro postal norte-americano de 1 centavo, do Thomas Jefferson, com o selo de 65 centavos norte-americano, e com o carimbo somente o segundo carimbo mostrando o voo somente na parte entre Estados Unidos e Europa. É dirigido à Suíça com o porte correto dentro do correio norte-americano. Esse envelope ele sai também dos Estados Unidos, também só com o voo de volta, e ele é dirigido para a Alemanha com o segundo porte, porque é um envelope. O outro era um porte relacionado a cartão. Esse é o porte de carta simples, que é o valor de $1 que era cobrado para a correspondência. 66 centavos era para cartões. Essa é uma correspondência que tem sobreporte, tá? Então é correspondência nitidamente também feita por filatelista, mas é bastante interessante porque ela sai dos Estados Unidos, vai até a Alemanha e depois ela retorna para os Estados Unidos, para Denver, no Colorado. Ela voa nitidamente como correspondência, isso é bastante comum nesse primeiro voo do Zeppelin. Nós temos outros países que prepararam voos também, não tem carimbos específicos e não tem marcas postais próprias, mas que acabaram circulando. Esse aí, por exemplo, é da Nicarágua. Então, da Nicarágua, ele foi pela Pan American, tá? Voando pela Pan American por avião. Ela entrou em Nova York, entrou pelo correio de Nova York. Em Nova York, foi endereçada a New Jersey. Em New Jersey, embarcou no Zeppelin e aí foi até a Alemanha. Ela é redirigida, então, portanto, para a Alemanha, acabou voando pelo Zeppelin. O que não é claro, tá? Vocês podem observar, na parte superior são todos os selos do correio aéreo da Nicarágua, tem o complemento do porte no verso, mas a parte do voo, que é entre Estados Unidos e Alemanha, é colocado o selo norte-americano, tá? Que é o selo marrom. Vocês observam aqui no lado esquerdo do envelope. Eu não consigo entender como que era colocado, como que funcionava esse serviço. Se tinha quem que fazia esse serviço de reendereçamento dentro do correio? Porque alguém pagou esse selo norte-americano. E não faz sentido nenhum
ser o remetente da correspondência, que ele simplesmente botou com o selo da Nicarágua. Isso é muito comum nesses voos do Zeppelin, e, infelizmente, não há bibliografia a esse respeito de como que funcionava esses escritórios ou esses pagamentos desses selos feitos. Nós vamos ver agora um exemplo a seguir. Na Colômbia, ocorre o mesmo dentro da Colômbia. Isso é o inteiro postal, muito interessante, porque é o inteiro postal da Colômbia, mas ele foi postado na Alemanha, dirigido para a Colômbia. Ou seja, alguém levou um inteiro postal, né, colombiano, colocou o selo de 4 marcos alemão. Esse selo de 4 marcos, ele chegou no Brasil, tem a marca postal aqui, então, que ele chegou aqui, foi colocada essa etiqueta embaixo, correio aéreo. No Brasil, foi enviado aí para a Colômbia. Quando ele chegou na Colômbia, em Barranquilha, foram colocados os selos da Colômbia, para fazer o voo interno entre Barranquilha e Cali. A questão é, quando chegou em Barranquilha, quem que pagou esse selo? Essa que é a grande dúvida, porque o porte está correto. O porte interno da Colômbia está absolutamente correto. Então, esses selos foram colocados, os selos colombianos, que seria o complemento de porte, o 4 marcos era para a viagem até o Brasil. Teoricamente, deveria ser até o destino final. Mas quando chegou na Colômbia, recebeu esses selos, alguém pagou por isso, seguiu pelo correio aéreo colombiano até Cali, até chegar ao destinatário. Sim. Muito obrigado. Sim. Volta nessa carta, por gentileza. Como é que voltamos isso? Pronto. Aí. O Zeppelin não voava para a Colômbia, certo? Ele voava para o Brasil. Para o Brasil. E como é pago o custo do transporte do Brasil para a Colômbia, nesse envelope? Quem pagava era o Sindicato Condor. Ele chegou... Sim, mas não tem nenhum selo brasileiro. Não. Porque é o seguinte, quando você paga uma correspondência, você paga até o destino final. Não deveria ter um selo brasileiro. Não há selo brasileiro não há um reendereçamento brasileiro. E simplesmente ele chegou, desceu no Brasil, pegou o Sindicato Condor, o Sindicato Condor levou até Barranquilha. Aí, em Barranquilha, alguém pagou esse selo. Provavelmente, o que tinha muito antigamente, eu estou falando aí na época do Império, eram alguma coisa... Espírito Santo. Tinha os agentes encaminhadores. Provavelmente tinha alguma coisa relacionada com um agente encaminhador ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Agora, alguém pagava. Tá? Eu não consegui... Porque se você diz que o pagamento era feito até o destino final, por que, então, esse complemento com selos colombianos? Está pago até o destino final. Esse é o correto, isso que deveria ser. O Fritzen, assunto que a gente já discutiu. Eu estou colocando em dúvida porque é uma coisa que a gente não sabe, é uma coisa a ser investigada. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Não há bibliografia a esse respeito. Olha, tem pesquisado muito e ninguém consegue dar uma explicação lógica sobre isso. Eu queria pegar uma carona, uma dúvida que eu estou aqui há algum tempo, eu ia deixar perguntar no final, mas como o Reinaldo fez essa pergunta, eu acho que talvez seja melhor agora. Uma carta simples, por exemplo, saindo de Recife para os Estados Unidos, nesse primeiro voo, ela levaria, além do selo, vamos dizer, aquele primeiro selo verdinho, ela teria que ter também um selo ordinário? Não.
Não, o que tem o selo ordinário, normalmente é porque tem de outra cidade até Recife. Tá. Então, normalmente, aí é a parte interna do Correio Brasileiro para chegar até Recife, e em Recife, aí pega o... Para a entrega nos Estados Unidos, o selo do Zeppelin pagaria. Exatamente. Tá, entendi, obrigado. Tá, então, só estou dizendo... Agora, esse é um envelope muito curioso, eu estou só... estou deixando para exatamente como dúvida. Eu quero terminar exatamente como questionamento. Deve ter um escritório encaminhador. Tá? Deve ter. Mas não encontramos bibliografia a esse respeito. Existem muitas correspondências e, na verdade, elas não são porte misto, elas são reendereçadas, né? Você tem várias correspondências que vêm da Colômbia para o Brasil, pagando com selos colombianos, e depois do Brasil ela segue para a Alemanha com selos brasileiros. Que é o que a gente discutiu outro dia, Fritzen. Deve ter escritório redirecionador, ou deve ter alguma pessoa fazendo isso. O interessante é que você encontra vários materiais, Bolívia, Brasil, Colômbia, Brasil, Peru, Brasil, sim, e aí, evidentemente, no destino Alemanha ou vice-versa, e não existe nenhum local que esclarece a existência desse agente que faz o reencaminhamento, né? Isso, exatamente. Esse é um ponto a ser investigado, e é um ponto dizendo que a nossa filatelia ainda precisa ser investigada. Essa é a curiosidade, dizer que as coisas não estão prontas ainda. Nós temos muita coisa para pesquisar. Tá? Eu não posso esconder que existe esse tipo de material. Eu acho que isso... E deixar essa dúvida para que a gente pense coletivamente. Tá? Mas que num contato com Santiago Cruz, colombiano, discutindo sobre isso, em alguns envelopes específicos que a gente estava conversando, ele aventava a hipótese da existência, ou que era um colecionador, que muitas das vezes estava no voo, já que ele representava uma empresa de bebidas da Alemanha, então ele estar no voo era uma coisa muito normal. Ele postava, resgatava, no caso no Brasil, e reendereçava dentro do próprio voo que ele estava, ou seja, toda a junção filatélica do material, né? Então, ele estava aqui, pegava a carta aqui, ele, como viajava muito, ele já conhecia o piloto, já conhecia todo mundo, tinha intimidade. No Brasil, ele resgatava a carta, pagava de novo o porte e reencaminhava para a Alemanha. Sim, mas assim foi uma conversa com o... Eu sei, eu tive uma conversa muito parecida. Só que não me convence essa explicação, porque há correspondência via Chile. Então, por exemplo, Peru reendereçado com o selo do Chile. Peru com o selo da Bolívia. Tipo assim, o Uruguai com... Eu mostrei o envelope. Uruguai ia até a Argentina, aí com o selo da Argentina. Alguém pagava por isso. Isso não é porte misto. Aquele envelope que o Henry apresentou no nosso bate-papo, aquele sim era um porte misto, porque ele tinha selos do Peru e do Chile, todos eles porteados com carimbo chileno na mesma data. Aquilo era um porte misto. Os outros, você tem diferença de data, é um reencaminhamento, não é porte misto. Que é esse caso aqui. Que é esse caso aqui de reencaminhamento. Tá? Alguém pagava. Agora, a lógica de dizer que era o Sindicato Condor, porque quem representava a Zeppelin na América do Sul, todos os escritórios, era o Sindicato Condor. Só que o Sindicato Condor não tinha nenhum escritório, porque era proibido de operar na Argentina. Então, essa explicação já não é válida, porque na Argentina não pode ser. E há vários casos desses com o selo da Argentina. Não tinha o Sindicato Condor no Chile. Tá? O Aerolloyd boliviano, havia um convênio, então a Bolívia até poderia ser. Mas
pela lógica, não tem. Aqui, no caso, era a Scata, que também não tinha convênio. A Scata era uma empresa alemã, mas era concorrente do Sindicato Condor, nessa época, né? Uma pergunta, Fritz. Bom, desculpa, depois eu pergunto. Não, pode perguntar, não tem problema. Não. O volume de correspondências Zeppelin que existe é bastante grande, mas eu vejo que na maioria deles, por exemplo, são Siger, ou seja, são envelopes com características filatélicas. Por favor. O quanto de correspondência de não favor deve existir e o quanto ela deve ser mais valorizada que uma correspondência de favor? Bom, o volume de correspondência... Tinha voos com 20 mil cartas. Uau. É muita correspondência. Muita correspondência. Tá? Não há essa expectativa. Eu, por exemplo, eu nunca fiz esse levantamento. Evidente que as cartas acabo procurando sempre as cartas que não têm um caráter filatélico. Essa aqui da Colômbia, eu acho que ela tem um caráter filatélico só por uma característica, que é um inteiro postal. Que, na origem... Não. Alguém, então, quem tinha esse inteiro postal na Alemanha? Alguém levou esse inteiro postal na Alemanha. Porque a origem Concordo. Tá? Então, isso que dá a característica como uma... Agora, os demais elementos dessa correspondência aqui não traduzem como filatélico, exceto esse fato de ser um inteiro postal. Legal, obrigado. Mais algum questionamento, alguma dúvida? Tem no chat, Fritzen, tem perguntas no chat. Eu não tenho como abrir aqui, pode formular? Deixa eu interromper aqui só para... Igor, você consegue ler aí? Tá. Bom, o Peter ele fez um comentário sobre o envelope do Paraguai para os Estados Unidos, que tem um carimbo de Sevilha, que seria estranho, a não ser que tenha uma Sevilha no Paraguai. Não. Então... Não, é por seguinte, essas correspondências, normalmente, como era um voo experimental, eles pediam para ir até um local, então era muito comum ir até a Europa e depois voltava. Então, é muito comum desse primeiro... Eu estou falando desse voo específico. Como ele foi muito badalado, ele teve muita publicidade prévia, as pessoas queriam ter essas correspondências. Tá? Então, não se esqueça que em 1930, a filatelia ainda era uma filatelia relevante, né? E o pessoal estava interessado e sabia que esse voo ia se tornar importante. Então, como você já sabia do acontecimento previamente, você já fazia esse endereçamento. Então, essa que é a explicação. Até o Peter coloca também na questão, por exemplo, do envelope, de ser um inteiro postal colombiano com selos diferentes, que existem envelopes com selos brasileiros Condor postados de Berlim. Sim. Eu tenho, com licença, eu tenho um inteiro postal americano com selos brasileiros. Ele vai para os Estados Unidos, mas não fica lá. Vai para Sevilha para voltar, para poder receber aquele carimbo do voo triangular. Isso. Ele saiu do Recife dia 28 de maio, né? Uhum. Ele deve ter chegado nos Estados Unidos, assim, o carimbo lá de partido no começo de junho, né? Para sair de volta para a Europa, mas o carimbo dele de chegada dessa correspondência que saiu do Recife dia 28 é 16 de junho nos Estados Unidos, o carimbo de chegada. Mas ele deu a volta
e tem a inscrição Rio de Janeiro via Sevilha, para Sevilha. Normalmente tem essa observação no envelope que eles pediam para fazer esse tipo de passagem exatamente para ter os carimbos. E em relação Isso é muito comum. Em relação àquela questão que você colocou de saber quem reendereçou, como foi, não seria parte de um serviço oferecido que eu vi num leilão, uma empresa oferecendo aos filatelistas que você quer receber uma carta circulada pelo Zeppelin, uma tabela de preços, tipo um panfleto, uma propaganda. Eu tentei, inclusive, comprar do cara lá, mas o cara não enviava para o Brasil. Fiquei tão pé da vida que apaguei e não gravei o panfletinho. Será que não seria parte do serviço, a empresa que se encarregava de fazer chegar a ele lá e não interessa como? Mas de qualquer forma alguém tem que pagar. Sim. E não era a empresa Zeppelin, porque a empresa Zeppelin ela só chegava em Recife e Rio de Janeiro, nesse primeiro voo, né? Não, então, esse que não era da empresa Zeppelin, não, era uma outra empresa oferecendo serviço. Só que eu não perdi o link da correspondência, do panfleto. Isso poderia resolver um monte de perguntas que a gente tem, ou seja, pode ser que existia uma empresa que incumbia de fazer exatamente esse função do agente aí que o Fritzen está discutindo. Serviço já... E a maior parte, eu creio, dessas correspondências eram desse caráter, né? De gente que queria ter uma correspondência via o Zeppelin mesmo. Sim. Esse anúncio era alemão, brasileiro? Qual o idioma? Estava em alemão. Estava em alemão. Era uma coisa direcionada lá na Europa, né? Estava em alemão. Agora... não sei o alcance, se ele replicava isso para outras localidades, para outros países. Bom, o Xavier ele faz o seguinte comentário: as peças com franquias mecânicas são legitimamente comerciais em sua esmagadora maioria nos voos posteriores. Esse primeiro voo é totalmente filatélico. Se quiser complementar, Xavier, fique à vontade. Não, eu concordo inteiramente. É que nos outros, inclusive, há franquias mecânicas específicas dos voos. Mas aí nos voos posteriores. Não há franquia mecânica para esse primeiro voo, não existe. Por isso é que eu digo que esse primeiro voo é praticamente uma demonstração. Não adianta você procurar explicação de rota ou dos portos. Isso era tudo para lançar o Zeppelin. Era um projeto, não era nazista ainda, mas era um projeto da empresa Zeppelin. Então, portes são todas sobreporteadas. Trajetos, você não consegue, você fica maluco para procurar isso, cara. É um jogo sem fim. Essa história dos 5 do provisório da Paraíba é uma loucura. O cara fez uma necessidade e começar a jogar, a fazer cartões pré-filatélicos que saíam da Paraíba, ia e voltava da Paraíba. Acho que nem pelo Condor ele voou. Ficou ali dentro da agência, do agente. Era um funcionário do Correio. Ou da Condor que fez isso, né? É da Condor. É da Condor. Então, esse primeiro voo é só simbólico, na minha opinião. E é uma coisa que se tornou na maior parte dessas primeiras voos e tudo mais, absolutamente sobreporteados. Tem carta nos voos posteriores de todo lugar do mundo, do Afeganistão, até do Vaticano. Tinha uma coleção brasileira do Minas Gerais, do Sebastião Amaral, era medalha de ouro naqueles tempos anteriores, era exclusivamente de correspondência do Vaticano no Brasil. Era uma coisa espetacular naquela época. Hoje, bom, na minha opinião, sempre foi. Absolutamente filatélico, com exceção dessas cartas dos voos posteriores, né? Que são
Então, como eu sou meio ortodoxo nessa coisa, então eu sou suspeito para falar. Mas é um voo icônico. Então, Pois como é, eu vou... É Sim. um voo icônico. É um voo icônico, eu acho que por isso que a gente está falando especificamente desse. Ele foi muito marcante. Eu acho que isso, como teve muitos reflexos, muitos carimbos, muitos erros, muitas coisas que aconteceram em volta dele, eu acho que é a gente que merece esse nosso estudo e nosso... Sem dúvida, não estou desmerecendo, não. Eu acho que é muito difícil você tentar, como dizer, explicar, esclarecer esses portos, essas coisas malucas, essas rotas e vinha. O que a gente sabe é que o Zeppelin descia uma cordinha para deixar com a mala postal, né? Ele não... De paraquedas, jogava de paraquedas. Não jogava de paraquedas. Paraquedas? Jogava, abria uns paraquedazinhos nele. Tem um... Você deixava a cestinha, ele ficava atracado, né? Estava num lugar estratégico, geralmente um campo, algum lugar... Tinha os lugares. Uma foto interessante que o fotógrafo pegou, o lançamento da mala ao solo, o paraquedas abrindo. Mas não nesse primeiro voo. Não. Nesse primeiro voo, só Recife e Rio de Janeiro, e aí ele aterrissou bonitinho, ancorado. Estou falando, nesse primeiro voo, não. Depois tiveram outros, inclusive aqui em Florianópolis... Passaram pelo Paraná, né? Isso, também. Mas isso já nos voos bem depois, isso, bem depois. Não nesse primeiro. Vamos fazer 3 perguntas? Sim, pode não. Você falou que foram feitos depois 64 voos, né? Quer dizer, no total foi 64. Não tem carimbo de todos os voos, né? Não. Beleza. Essa era a primeira pergunta. A segunda... Aquela carta que você falou que, se não me engano, o segundo envelope que você mostrou a imagem. Igor, você pode colocar de novo? Claro. Qual que é? Segundo envelope? Do Mário de Santos. Se não me engano, é o segundo envelope que foi mostrado. Vamos lá. Para. Mais um. Não, mais para baixo. Não. Mais para frente. É o da Espanha. Desce mais um. Isso. Aqui, a dúvida do Fritzen era por que ele foi para a Bahia. O Mário de Santos era filatelista. Quem mandou para ele também deveria ser filatelista. E lá em cima está escrito via Zeppelin pela Bahia. Isso. Então, ele já foi definido na época, quando saiu da Alemanha, que ele deveria descer na Bahia e fazer o caminho pela Bahia. Olha, o catálogo do Ziegler fala nessa passagem pela Bahia. Não sei como é que foi. O Ziegler, ele fala nisso, nesse voo. Pode ter sido jogado. Mas, efetivamente, isso é de favor, porque não há lógica nenhuma em passar pela Bahia. Sim. Foi feito por filatelista para ter os carimbos. É isso que eu estou dizendo. Não tem lógica nenhuma. Ele ia para Recife e Recife, Bahia, é isso? E depois, não, São Paulo. Ele era para São Paulo, né? Só que desceu na Bahia. Via Bahia. Ele desceu em Recife. Recife. O Zeppelin não vai para Bahia. Não, ele passou por cima da Bahia. Agora, ele desceu em Recife, e de Recife ele foi para a Bahia. E da Bahia foi para o... Olha, tem um número do Ziegler aqui que menciona o voo da Bahia. Eu tenho aqui. Foi para a Bahia. Sim, eu tenho ele aqui. Isso. Estou com ele aqui na mão. Pois é o 57L. Isso. Ele menciona. Mas isso é por favor. Mas, efetivamente, isso é de favor. Não tem lógica nenhuma. Pois é, por isso é que é a minha opinião. Esse voo é todo de favor. Não, mas dele. Ele é bonitinho. É bonitinho. Não deixa de ser bonito. Não, bonito ele é. E caros, né? Muito caros. Caríssimos. Agora, deixa eu fazer a última pergunta, que eu tive essa dúvida há muito tempo, inclusive está no catálogo do Peter,
e você falou das tiragens dos selos brasileiros, daqueles 3 famosos selos, né? Sim. Então, se você mostrar a primeira tiragem, tem um número lá, 11.950, 11.880, 5.865. Essa é a primeira tiragem, feita na Alemanha. Isso. Aí depois nós temos o segundo selo, que são com sobrecarga, que você pega o terceiro selo, né, de menor tiragem, e você faz uma sobrecarga nele. Mais 5.000 peças e mais 4.975. Uhum. E aí você tem a terceira tiragem, que é para os Estados Unidos, que são mais 7.950, 7.950, mais 3.395. A minha dúvida é essa. Quando a gente fala, no começo, a tiragem dos 3 selos foi 11.950, 11.880 e 5.865, seria o quê? É a tiragem líquida, tirando os outros, líquida? ou foram feitas outras tiragens depois e sobrecarregado com as sobrecargas? Não, seria líquida. Eu não conheço essa história. Não, seria líquida, porque não tem como, senão as sobrecargas vão sobrepor a emissão original. Sim. Então, teoricamente... É como os selos americanos. A gente só coloca a tiragem dos selos americanos, é o líquido. Porque a tiragem foi 1 milhão de exemplares, só que não vendeu. Uhum. Não vendeu. Então, se coloca o que foi vendido, o que efetivamente entrou no mercado, porque o resto foi incinerado. Tá bom. Então, o último valor, teoricamente, foi o que teve a impressão maior, ou pelo menos se usou mais dele, né? Porque ele teve 3 sobrecargas. Sim. Mas normalmente não pelo valor de 20 mil. Não, sim. 10. Sim, claro. Uhum. Perfeito. Da minha parte, ok. Mais alguma pergunta? Uma pergunta do Redmi aí, Igor. Então, eu estava olhando aqui o Redmi, que eu não sei quem é, pergunta qual o significado da palavra sindicato, especificamente, quando se fala do sindicato. Igor, sou eu, Glauber. Ô, Glauber, tá bom. Tá bom. Não, Código isso aí? É código. É só para ser anônimo, para não querer se identificar, hein, Glauber? Não, sindicato é sindicato mesmo, é no sentido de empresa. Não é o sindicato de trabalhadores como a gente conhece hoje. Mas era muito comum ter essa denominação empresarial de sindicato. E, curiosamente, é uma empresa alemã, como a Scata, como outras empresas alemãs que estavam aqui no Brasil desde 1927. Deixa eu fazer uma pergunta que foge um bocado do assunto, mas é sobre o Zeppelin. É verdade que diz a lenda que o Zeppelin, quando vinha nas viagens que fazia ao Brasil, fotografava todo o litoral, ou todo o caminho que ele fazia, e essas fotos eram enviadas para o exército alemão para saber do nosso litoral, as bases, etc. e tal? Existe algum fundo de verdade nisso? Olha, eu particularmente não acredito. Mesmo porque o levantamento foi um levantamento específico. Quando eles fizeram o levantamento do nosso litoral, não foi através do Zeppelin. Então, não faz o menor sentido. E depois, o seguinte, o Zeppelin, o primeiro voo para o Brasil foi em 1930. Hitler assumiu o poder em 1933. E a militarização da Alemanha e a criação da Luftwaffe foi em 1935. Só que em 1937 o Zeppelin deixou de operar por causa do desastre do Hindenburg. Então, não há muito sentido dizer que nos voos de 35 e 36, que já era tão comum, ter esse serviço de espionagem, eu sinceramente não acredito. Isso é mais as lendas urbanas. E o próprio Hugo Eckner, né, que era o dirigente que ficou no lugar do Conde Zeppelin, ele não aderiu ao nazismo, ele resistiu até quanto pôde. Certo. Bom, o Peter manda parabéns, Fritzen. Meu avô já era filatelista e, como viajar pelo Zeppelin era para milionários, ele fez questão de ter cartas circuladas.
Para isso ele fazia de tudo, daí termos séries completas e etc. Perfeito. Eu estou dizendo, deve ter sido uma experiência muito boa essa de voar no Zeppelin. Essas fotos de bordo dele são espetaculares. O conforto que era viajar, uma viagem, como dizia a mídia, de 3 dias entre o Brasil e a Europa, é uma coisa... Existe alguma tabela, algum relato de quantas cartas, quantas malas foram efetivamente transportadas pelo Zeppelin? Tem vários relatos e tem várias fontes. Eu não vou afirmar que sejam fontes confiáveis. Há muito chute nessa... Mas todas as malas, tudo foi registrado pela empresa. Era uma empresa extremamente organizada. Tá? Então, todos os registros eram feitos, especialmente registros filatélicos. Agora, as pesquisas que a gente tem, normalmente via internet, há fontes e há disparidades de números muito grandes. Eu prefiro não seguir nenhum dos lados. Obrigado. Fritzen, no começo você deu uma explicação sobre o Zeppelin. Tinha mais tripulante que passageiro? Tinha. O serviço de bordo era impecável. Tá? Com 40 tripulantes e 20 passageiros. 20 passageiros. Então, a atenção que tinha... E aí já imagina que o tripulante dormia um em cima do outro, né? Os passageiros já tinham mais espaço. Né? Sim. Não, sim. Era muito confortável. Muito confortável. Efetivamente, era confortável para todo mundo. Tá? Imagina. O lamentável... Sim. Continua. O lamentável é que a Alemanha teve que usar o hidrogênio, que é um gás muito perigoso e acabou dando um desastre famoso do Hindenburg. Mas o projeto inicial era utilizar o hélio, que não é inflamável. Acontece que a produção de hélio no mundo é basicamente norte-americana. E os norte-americanos não cederam para a companhia Zeppelin o gás. Então, tiveram que utilizar o hidrogênio, e aí com o risco que tem o hidrogênio. No gráfico Zeppelin, o LZ-127 era proibido fumar. No Hindenburg já tinha salão de fumo. Já tinha um salão especificamente à prova de fogo que eles podiam fumar a bordo. Tá? Eles eram muito modernos, confortáveis. Bacana. Naquela época, passar 3 dias sem fumar devia ser difícil. E 20 passageiro pagava a viagem de 40 tripulantes, mais o custo, mais tudo. Quer dizer, não devia ser barato. Não. Claro que tá burro. Tem algum conhecimento de valores, Fritzen? Não. Da época, comparado com hoje, por exemplo? Não, eu não anotei. Eu estou dizendo, esse que era o presidente do nosso clube aqui, que voou no Zeppelin, tá? Ele comentou na época, só que eu não gravei. Sabe? Aquelas que passa, ele comentou na época o que custava, o valor da passagem. Eu me lembro de que ele falou, só que eu acabei não gravando. Sabe? Aqueles momentos que a gente falta lucidez para a gente. Sim, sim. Mas isso deve ter em algum... Isso dá para pesquisar, porque isso dá para pesquisar. Dá para pesquisar. Agora, só para dizer, o gráfico Zeppelin foi extremamente seguro, ele não teve nenhum acidente. 0 acidentes. Não teve nenhum incidente em toda a história dessa aeronave. Tá? Ela foi desativada quando foram desativadas todas em decorrência do Hindenburg. E depois foi canibalizado e foi utilizado o material para construir aviões na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não restou nada do aparelho. E o Zeppelin, ele acabou tendo outras aventuras importantes. Ele fez uma expedição ao Polo Norte,
tá? Em 1931, depois dessa viagem ao Brasil, que tem inclusive marcas postais, ele se encontrou com um quebra-gelo russo no Polo Norte, bem interessante. Tá? E tudo sem incidente nenhum. Dizem que o Hindenburgo, assim, é outra lenda, né? Que o acidente dele não foi tão acidente assim, existem suspeitas de outros... Sabotagem, né? Mas eu não sei se é verdade, se é mentira ou se... Bom, Alguma outra pergunta? Comentário? Boa noite. Ô, Peter, por favor. Só para terminar o que o Miguel falou, eu tive a oportunidade de visitar o museu em Friedrichshafen, né, do Zeppelin, e fiquei espantado, não tem nada lá. O que tem na coleção do Fritzen dá de 10-0 no museu. Agora, tinha umas coisas interessantes, como um cardápio. Então, quando você olhava o preço de uma cerveja no Zeppelin, era algo para, como eu falei, era para milionário mesmo. Não era para qualquer um, não. Era um negócio suíte do Titanic, que está orçada em $100 mil. A suíte principal do Titanic custou isso, atualizando o valor. Era para gente muito, muito, muito rica, né? Então, foi uma experiência fora de série para quem pôde fazer. E não vale a pena ir no museu lá em Friedrichshafen, porque não tem nada, viu? Não tem nada. Mas era só isso, só. Mas boa palestra, viu? Parabéns, Fritz. A gente fica olhando esses envelopes. Esse papelúcio aí que... Pois é. É a tabela de... Tabela de preços do quê? A tabela de... Preços. Aí a tabela das taxas e por quilo, na parte de baixo, e em cima é a tabela de voo. Só que isso é em 1934, quando aí os voos já mais regulares, né? Quer dizer, mas custava 1.400, 1.500 marcos, hein? Sim. É isso? Uma passagem... 1.500 marcos de... Reichsmark. Transporte de carta. Isso não é porte de carta, é? Não. Acho Isso não é porte de carta. 8 por quilo. 8 marcos por quilo. Por quilo, isso. Até Pernambuco, ou 10 marcos até o Rio. Em cima, para ir da Alemanha ao Rio de Janeiro, 1.500 marcos. Isso. Por passageiro. Por passageiro. Só trazer automóvel dentro dele. Embarcar com automóvel. Bacana. Era bem carinho. Bem... Sargada. Pena que durou pouco. O Tony, você está sem som. Desculpa, gente, desculpa. Mas era para mostrar as passagens, o valor das passagens naquela época. As de 30, com certeza, 30 e 32 era bem mais caro. Sim. Mas dá para comparar com o selo, né? O selo mais caro alemão era 4 marcos. E a passagem custava 1.500 marcos. Dá para ter uma noção de ordem de grandeza dos valores. Tem site para corrigir isso também. Para trazer para o valor atual. Sim. Existe site para corrigir, né? Era caro. Era a mesma coisa que hoje um voo, daqui a pouco os caras vão fazer aqueles voos perto da Lua, né? Para ficar por... O pessoal estão falando aí, vai ser uma bala também. Peter, você tem algum conhecimento histórico dessas cartas que tem portes com selos mistos? Brasil, Colômbia, Peru, Brasil, Chile, Peru e coisas assim? Você tem algum histórico disso? Existe um livro, sim, daquele argentino perito que já faleceu, que traz, isso é complicado. E tem uma coisa que meu pai queria ser dono e nunca conseguiu, que são os Anschlussflüge, que são as cartas de Berlim ou da Alemanha para cá, com os selos da Condor, mas já utilizados lá. E tem até no site. Ele pagava 1.000 marcos cada carta. Ele achava que conseguiria as 270 que existem. E quando ele deixou de lançar, caiu para 400 marcos, 300 marcos. Então ele percebeu que isso aí é uma bobagem. Então ele reuniu um monte de cartas, tinha muito interesse, e ele certamente conhecia esses detalhes, né? Agora, eu fico olhando para uma lá,
Fala assim, eu não vou colocar mais nada no meu site, porque só para explicar o porte de uma dessas aí, vai meio-dia. É terrível. Eu tenho cartão que vai para lá com o selo brasileiro e volta de forma inexplicável. Mas aí está lá endereçado para uma pessoa que está voltando. Ou seja, eles, como eu falei, eles estavam fazendo de tudo para que a carta chegasse ao seu destino no primeiro voo. Então você vê assim, o comandante tal da aeronave que volta para o Brasil com a coisa na mão. Quer dizer, acontece isso também na história postal, né? Você fala assim, carta levada em mãos e postada lá fora. Você fica sem conseguir explicar. Fala, mas como? Quem levou, né? Então, eu acredito que tenha muito disso. A gente se perde nisso, quer dizer. O Fritz já está colecionando isso há décadas e também não sabe, quer dizer, o negócio é complicado mesmo de explicar. Como é que aparece o Carimbo de Sevilha lá? Como é que aparece aquilo lá? Desanima, né? Agora, aquele argentino escreveu sobre isso, tem um livro, a capa amarela, acho que o Fritz deve até ter, esse livro eu tenho. Mas é fraco. Lembro, mas é fraco, mas não é. Ele não explica isso. Não. E quando se trata de aerofilatelia, você vê que o Duff, quando escreveu o livro dele, fugiu, né? Aerofilatelia, porte, tarifa, mesmo VASP, tudo isso aí é complicadíssimo. E para descrever uma peça direito, às vezes eu não sei o que fazer, eu fico perdido. O que eu faço aqui? É muito comum isso, né? Principalmente na aerofilatelia, né? Tem aquele monte de tabela, é terrível. Dá muito trabalho. Então, tá. Agora, só para o pessoal se animar, esse é o primeiro voo. Além desse, tem mais 63 para serem estudados, tá? São mais fáceis, né? Eu acho que são mais fáceis, sim. Eu acho que primeiro que os primeiros, cada um tem um carimbo, né? Cada um tem um carimbo. Até 35. Até 35, né? Aliás, era isso que eu queria fazer com você, Fritz. Um catálogo de todas as viagens. Dá para fazer. Dá, mas também é complicado. É que nem o Macedo com Vale Postal, porque no Vale Postal tem a fórmula que é diferente, tem o selo depósito que é diferente, depois tem como foi enviado. Quer dizer, tem muitas variáveis e classificar isso de uma maneira racional é muito difícil, é uma loucura. Filatelia é complicado. O filatelista é um ser irracional. É verdade. A gente contrata algum engenheiro para resolver. Isso já não usa mais. Tem um engenheiro para Dedéu aqui. O Fritz, aquele carimbo lá de Sevilha, né? Você tinha falado que a última perna quando ele sai dos Estados Unidos, de Nova York, ele faz uma parada em Sevilha? Na ida e na volta. Então, ele passa em Sevilha na ida e na volta. O curioso é que, inicialmente, ele estava programado para parar em Barcelona. Barcelona preparou uma série de envelopes, uma série de coisas, esperando o Zeppelin nessa primeira perna. Acabou todos que foram preparados em Barcelona, eles mandaram para a Alemanha e foi endereçada, na verdade, foi endereçada da Alemanha e aí seguiu para Sevilha. Entendi. Então, eles foram já preparados, foram preparados em Barcelona, enviaram para a Alemanha. Lá eles prepararam ele para mandar pelo Zeppelin, para usar os Exatamente. É coisa de filatelista mesmo, isso aí não é. Sim, certamente. Cara, a gente também faz de vez em quando umas presepadas assim, com os envelopes, né? Mas bate bem na cabeça. Tem uma lenda desse primeiro voo que eu não consegui confirmar, mas diziam que ele iria fazer uma parada técnica em Havana, Cuba, que não está programada e efetivamente não tem e que condições climáticas ele acabou não parando, porque dizem que o embaixador que iria chegar teria uma reunião, teria uma coisa em Havana, e ele discretamente o Zeppelin ia parar em Havana, Cuba. Que nessa época era uma possessão norte-americana. Só que aí, pelas condições climáticas, ele acabou passando por tudo. Mas como é uma lenda, a gente
Mas, desculpa, Fritz, existe peça para Cuba. Sim, mas não que ele foi diretamente, não que o Zeppelin tenha parado em Cuba. Não, mas foi de barco. Sim, de barco, sim. Não, de avião. Avião, era a Pan American, sim. A Pan American fazia um voo para Cuba. E é raro para Chuchu, é muito raro. É raro, sim. Ela ia, só que aí, Flórida, Cuba. Flórida, Havana, né? Só que não pelo Zeppelin. Não. Mas é a perna mais rara que tem. Olha, tem algumas bem difíceis. Tem algumas bem difíceis. Tem uns encaminhamentos, eu já vi envelopes, alguns caríssimos. Tipo, Egito, Brasil. Ah, sim. Tem umas coisas difíceis, tem umas coisas. Tem umas coisas assim, bem. Tem, sim. Aí, no caso, para uma exposição, tudo bem, o cara faz uma temática Zeppelin, história postal do Zeppelin, mas se ele utilizar um envelope desse, para ele explicar o porte, ele vai se atrapalhar, mesmo que for em qualquer coleção. Se for de história postal, Deus o livre. Se for usar numa temática, talvez seja mais simples até do que... Tem que explicar do mesmo jeito, Miguel. A explicação é a mesma. A explicação para aerofilatelia, a explicação para história postal ou a explicação para temática, a explicação é a mesma. Ele vai ter que citar que é um envelope preparado filatelicamente, porque normalmente não está no porte correto, não está... É uma bagunça. Esclarece sobre porte. Sim. Mas você citou aqui, por exemplo, eu tenho algumas cartas circuladas da minha coleção, não dessa que eu montei, mas eu estou tentando montar alguma coisa de história postal utilizando o selo Maquin. Então, eu só utilizo o selo que realmente está no porte correto. Mas eu tenho alguns envelopes, às vezes, que passa um pence, um penny, sei lá, o dinheiro, a moeda, o centavo em inglês. E eu não utilizo ela, mas eu posso utilizar pondo, olha, está sobreporteada com um pence a mais, um penny a mais, um centavo a mais. Isso você perde tem que justificar. Não, se você justificar, se você aponta o erro... Você aponta que ele está sobreporteado pouca coisa, por exemplo. Porque o pessoal fala que no selo da inflação alemã, até 5% de variação daquele período, tudo bem, desde que o cara explique. Sim. Boa. Difícil é explicar o envelope do Paraguai que fez uma viagem com pouco dinheiro. Esse é mais difícil. Mas vou. Tem um carimbo de chegada, vou. Também é difícil explicar o Paraíba Provisório. Quem pagou os 15 mil reais se o cara baixou de 20 mil para 5 mil? E quem pagou os 15 mil? O selo estava valendo 20 mil. E aí, 5 em cima. 13 vezes 15 mil. E quem pegou esse dinheiro aí? Foi uma promoção rápida, relâmpago, que fizeram. Paraíba Provisório também é um mistério. Sim. Pois é. Black Friday. Uma promoção, olha, gente, o voo vai sair, não tem vaga, vamos fazer uma promoção, queimar logo. Carta 5, quem quiser mandar agora, é 5 conto, aí não deu tempo, o cara só fez 13, né? Pronto. E eu vendi o envelope do Paraíba com o porte correto, quer dizer, tinha selo lá. Isso é mais estranho ainda. Talvez não tivesse para todo mundo. Ok. Os filatelistas fazem essas bagunças, depois os caras lá na frente têm que ficar quebrando a cabeça para descobrir o diabo que o cara fez lá, porque ninguém, né? O cara fala, vamos fazer isso aqui e tal. Então tá. Mas, amigos, o que a gente quer é estudar. E esperamos que a gente consiga demonstrar de que a filatelia brasileira ainda é uma porta muito aberta, tem muita coisa para ser descoberta e vamos botar a cara nos livros e tentar produzir um pouco. Esse é o nosso desafio.
Fritzen, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo, pela oportunidade de apresentar esse tema e a gente ter essa discussão bastante interessante. Esperamos que agora saiam mais alguns colecionadores de Zeppelin daqui para te ajudar nessa busca e nesse estudo. Então, muito obrigado a todos, obrigado à presença de todos que participaram hoje do SPP Conecta. E fica o convite para o dia 2 de novembro, segunda-feira, feriado de finados. A gente vai ter o Roberto Anitti conversando sobre a coleção dele de sepulturas e cemitérios. Bem apropriado, hein? Bem apropriado. Bem apropriado para a data. A data perfeita. Obrigado. Ele estava aí, ele foi embora? Foi. Ele foi embora, o Anitti? Foi limpar o caixão lá, foi limpar as lápides. Ele foi limpar a lápide para poder mostrar as lápides. Meu Deus do céu. Gente, lembrando que sábado... presença mais uma vez. Tem leilão. Sábado tem leilão no site da SPP aí, o pessoal clica lá, entra, vê os lotes. Já está lá, Tony, o Igor? Já. Tá. Já está lá, entra lá. Tá já viu, já vai mandar os lances antecipados. Tem um envelope voado com selo Zeppelin lá da Hungria. Vocês estão rindo de quê? Aquilo é um Zeppelin. Eu vi lá, fui eu que montei o lote. É um Zeppelin voado, circular. Mas esse daí é com aquele selo que eu imprimi aqui semana passada. Isso, que nós combinamos. Gente, opa. Essa boa. Fritzen. Tá abraço, senhores. Obrigado, boa noite. Saúde. Boa noite. Saúde a todos. Fritzen. Tchau, tchau. Tchau.